E aí, turma da EJA, que bom receber vocês aqui mais uma vez para a gente dar continuidade à nossa aula. Eu sei que a gente na aula passada trabalhou um pouquinho, né, do campo aditivo, tá? Mas eu não vou voltar a ele agora. Eu quero hoje trabalhar um tema diferente com vocês, tá? Para poder depois a gente voltar para esse cálculo, trazendo um pouquinho dessa mistura, tá? Da geometria, com as operações básicas e alguns outros contextos, ok? Então hoje minha saudação vai para você, então recebo vocês aqui por mais esse momento, para mais uma aula de matemática. E vem comigo, porque hoje eu, Andresa Sacramento, juntinho com vocês, vamos desvendar um pouquinho mais dos mistérios da matemática, beleza? Então, preste atenção no que a gente vai trabalhar hoje. Hoje eu trago o eixo estruturante geometria, como eu falei, né, que a gente ia trazer uma caminhada um pouquinho diferente lá das operações básicas. Eu dei uma paradinha, trouxe para vocês o campo aditivo, né, a adição e a subtração, e aí parei. Acho que vocês ficaram na expectativa aí de esperar multiplicação e divisão para a gente dar continuidade às operações básicas, mas eu quis entrar com geometria, né? O conteúdo é classificação de triângulos quanto aos lados e aos ângulos. E aí o que eu quero que vocês aprendam, né? A expectativa de aprendizagem que eu quero que vocês, o aprendizado que vocês atinjam hoje aqui é classificar triângulos quanto aos lados e quanto aos ângulos. Mas, professora, por que a senhora parou as operações básicas e trouxe geometria? Porque a gente pode trabalhar os dois em conjuntos em uma outra aula, né? Geometria eu trabalho também com cálculos, né? E para trabalhar com os cálculos dentro da geometria, eu preciso conhecer, né, as operações básicas. Eu preciso saber fazer uma adição, eu preciso saber fazer uma multiplicação, uma divisão, uma subtração, mas, por enquanto, a adição e a subtração vai nos ajudar muito para essa caminhada e depois a gente volta para a multiplicação e a divisão. Beleza? Então, se liga aqui, porque nossa aula começa agora. E eu quero que você comece pensando. Se liga na tela e pensa junto comigo. Vejamos quantos triângulos formam a estrutura ao lado. Presta bem atenção aqui na tela. Vejam essa estrutura. Vocês estão vendo aí vários triângulos, né? Cores diferenciadas, né? Será que tem o mesmo tamanho? Tem tamanhos diferentes? Eu não vou falar nada por enquanto. Quero só que vocês prestem bem atenção. É possível separá-los de acordo com o tamanho de seus lados e de seus ângulos? Eita, professora, e eu sei lá o que é ângulos? Lá vem a senhora com essa conversa aí. Como é que eu vou saber separar pela medida dos lados ou pelo ângulo, né? Vamos compreender um pouquinho de ângulos? Né? Vamos voltar a retomar um pouquinho isso que vocês já devem ter trabalhado com o professor de vocês, para que a gente compreenda a classificação dos triângulos. Eu preciso compreender o que é ângulo. Então, vem comigo, guarda aí. Quem já souber a resposta, já fica tranquilo. Quem não souber, não tiver ideia de como isso foi feito, a gente desvenda daqui a pouquinho. Beleza? Então vamos compreender o que é ângulo. Liga aqui na tela e vamos prestar muita atenção. O ângulo é uma região delimitada por duas semirretas que partem de um mesmo ponto. A senhora falou grego para mim. Presta atenção na figura. Vamos para a figura. Vejam só. Lembra lá de reta, ponto, que eu acho que vocês já trabalharam em geometria? O ponto, né? Que é um pontinho. Pega aí o lápis, faz um pontinho aí no seu caderno. Com um lápis bem pequenininho. Então, semirreta é essa parte aqui, ó, que ele está saindo do ponto. A cada ponto aqui, sai desse ponto aqui, ó, que estão aqui, ó, as duas retinhas aqui, onde há a intersecção, mais precisamente, dessas duas semirretas, é esse ponto aqui que eu quero trabalhar, o ponto A, tá? Não está aparecendo aqui como ponto A, porque eu não coloquei a letrinha, mas eu quero que vocês entendam que esse ponto aqui, que traz as duas semirretas interligadas, é o ponto A, beleza? Então, saindo aqui do ponto A, eu tenho essa semirreta C e eu tenho a semirreta B. Logo, a junção dessas duas semirretas, através desse ponto, eu tenho quem? Eu tenho quem? A abertura do ângulo, tá? Então, aqui representa o meu ângulo A.
porque ele está relacionado a esse ponto A, que dá essa junção das duas semirretas. Então, aí você entende a questão da região delimitada. Presta bem atenção à figura de novo. Olha essa região aqui delimitada. Quando ele diz o ângulo é uma região delimitada, é porque é uma área, um espaço que está entre duas semirretas, né? Que elas aparecem a partir dessas duas semirretas que estão saindo da onde? De um mesmo ponto. Beleza? Deu para entender? E aí, de acordo com a sua medida, ele vai ser classificado em agudo, reto e obtuso. Belezinha? Aí você vai perguntar para mim, professora, eu conheço outros tipos, né, de medidas relacionadas ao ângulo. Né? Eu conheço o ângulo de meia volta, eu conheço o ângulo de volta inteira. Por que a senhora não trouxe? Vai ficar para a pesquisa da quem não conhece, e quem conhece, guarda um pouquinho que a gente trabalha mais na frente. Como o nosso tempo é curto, e eu quero que vocês entendam essa relação do ângulo agudo, reto e obtuso para a classificação do triângulo, eu quis restringir um pouco, tá? Para que a gente não perca muito tempo e a gente não fuja do que a gente precisa. Mas existe sim o ângulo de meia volta, que eu vou falar daqui a pouquinho, e o ângulo de volta inteira. Por que eu estou deixando para falar dele um pouquinho, assim, bem rápido, quando a gente falar das medidas do ângulo, porque aí vocês vão compreender melhor. Então, vamos para a próxima tela e presta bem atenção. Como eu falei para vocês, quando a gente observa na figura anterior, eu separei aqui a figura rosa da figura azul. E a gente vai agora observar, né, o que é que tem... como é essa representação? Então, observando a figura anterior, diferentes ângulos, os lados dos ângulos e os vértices do ângulo, vamos entender melhor cada uma? Então, vamos ver aqui. Presta bem atenção, eu já falei da rosa, né? Que o meu ponto A é esse ponto aqui, que eu não coloquei a letrinha, mas é esse ponto aqui de intersecção entre as duas semirretas, tá? É a origem da semirreta, é daqui que está saindo a minha semirreta, desse ponto A. Então, esse ponto A vai formar quem? Quando eu traço os lados do ângulo, olha esse lado aqui, traz a semirreta para o ponto B, semirreta para o ponto C. Então, quando eu tenho semirreta que sai de A e chega em B, e semirreta que sai de A e chega em C, eu vou ter o quê? A abertura deste ângulo, que eu chamo de quê? Ângulo A. Ô, professora, porque esse A está aqui com um acento circunflexo em cima, né? Por quê, professora? Eu não entendi. Para identificar que eu estou tratando de ângulo, tá? Quando eu tratar só ponto A, tá? Ó, o vértice do ângulo, se liga nisso. O vértice do ângulo é o vértice aqui, ó, dessa intersecção, presta atenção em mim. Esse ponto A aqui é o meu vértice, tá? Então, se liga nisso. Se liga nisso. Então, aqui é o ponto A. Mas quando eu trato dessa dimensão do ângulo, eu trago com o acentozinho circunflexo em cima para identificar que eu estou falando de ângulo, tá bom? Para não confundir. Então, o que a gente viu, o ângulo A é essa abertura, né, do ângulo, que vai ter várias medidas, vai variar, vai de acordo com a reta que ela foi, com a imagem que ela foi criada, com o desenho que ele foi criado, tá? E aí, o vértice é o ponto A, o vértice do ângulo. Então, os lados, eu tenho as duas semirretas, né, que saem, né, convergem de um mesmo ponto. Ok? Beleza? Então, vamos para o próximo exemplo. Foca na tela. Eu tenho uma outra figura. Vejam lá que eu tinha um ângulo mais fechadinho. Aqui, ó, o ângulo já ficou diferente. Então, eu tenho aqui o ângulo E. Olha o Ezinho com acento, que eu estou falando de ângulo. Que aí você pode ver, ó, essa parte rachurada aqui, pintada de azul, né, cheia de bolinha branca, é que representa o meu ângulo, tá? E aí, o vértice do ângulo é o ponto E, que eu não botei a letrinha, mas é esse ponto de intersecção aqui entre as duas semirretas, tá? E aí, foca bem nela e preste atenção. Os lados do ângulo, a mesma coisa de lá, só que aqui eu chamo de semirreta que sai de E e chega em D, e a semirreta que sai de E e chega em F. Então, a gente já percebeu aí que em relação ao ângulo eu tenho um vértice,
tá? Eu preciso desse vértice, que é o ponto de origem, onde as retas vão serem criadas, né? Elas vão aparecer, as retas vão sair desse ponto. Então, quando eu crio essas duas semi-retas, né? Aí eu tenho os lados desse ângulo. E a abertura que essas duas semi-retas em relação ao ponto foram criadas é o meu ângulo. Beleza? Muito bem. Eu acho que deu para todo mundo compreender. E aí, eu sigo, né? Para o próximo slide. Então, a gente agora vai compreender um pouquinho mais. Como a gente observou, os ângulos possuem tamanhos e formas diferentes. Vocês viram que eu trouxe dois exemplos, né? Ângulos com tamanhos diferentes e formas diferentes, as quais podemos observar também em diferentes objetos, tá? Como na mesa, no papel, no cubo, na tesoura, né? Pedaço de pizza e outros, tá? E aí, o barulho aqui foi que eu estou pegando o cubo, né? Vocês estão ouvindo aí de casa, né? Aí, presta atenção em mim. Vejam bem aqui, ó. Esse cubo. Eu vou tentar, através dele, que você perceba essa questão do vértice. Tá vendo esse pontinho aqui que eu estou apontando? Presta bem atenção. É o meu vértice. Quando eu traço aqui, ó, uma semi-reta vindo para cá, e a partir desse mesmo ponto, essa semi-reta, olha o que eu vou ter aqui. A relação dos lados do ângulo, tá? O vértice. E aqui, ó, a abertura identifica o meu ângulo. A professora, mas a senhora está com o cubo, mas eu estou fazendo a relação aqui, tá? A partir dessa placa. Eu não quero ela completa, eu quero só a relação desse vértice. Presta bem atenção, certo? E aí eu vou puxar a semi-reta para cima e para aqui para o lado. Veja que eu tive a mesma abertura daquela imagem que eu mostrei anterior. Deixa eu ver se eu consigo voltar para você ver, né? Mais ou menos essa imagem aqui que a gente está vendo. Ó. Veja que ângulo eu trouxe aqui para vocês. É esse mesmo ângulo aqui que a gente está vendo aí na telinha. Beleza? Desse desenho aí, dessa figura azul. Ok? Deu para compreender? Então, eu posso encontrar em vários lugares isso. Se você em casa for observar a parede da sua casa, né? Ali onde dá a intersecção ali das duas paredes, uma parede uma do lado da outra ali, né? E aí você vê aquela intersecção, você vê um ângulo, né? E aí na tesoura, pedaços de pizza e outros objetos, beleza? Então o ângulo ele pode ser encontrado em várias situações. Então, para compreender ainda mais, o ângulo encontrado com maior frequência em nosso cotidiano é o ângulo reto, que é aquele que eu mostrei para vocês, da figura azul, e mostrando aqui o cubo, né? Vou pegar o cubo aqui de novo, para vocês verem a representação, tá? Vejam só, ângulo reto, tá? Foca de novo aqui em mim, o vértice, tá certo? Tá? Se liga aqui no ponto em que eu estou escolhendo, eu quero esse ponto aqui. Eu subi a semi-reta e fui para este lado aqui. Olha o que eu formei, um ângulo de 90 graus. Então, o ângulo reto, tá? Que a gente chama de ângulo de 90 graus. Então, o que a gente encontra mais é o ângulo reto, que é a medida de 90 graus. Ah, professora, por que essa bolinha aí em cima do 90? Porque eu estou fazendo a referência em graus, tá? Se não tiver essa bolinha aí, eu não tenho como fazer a referência. Isso é o símbolo do grau, tá? 90, com essa bolinha em cima, 90 graus. Então, presta atenção na tela. Ele está presente nos mais diferentes lugares e objetos, como nos cadernos, televisão, estantes, entre outros. Olha a imagem que eu trago aqui para vocês. Olha a televisão. Ela tem um formato, né, de um ângulo de 90 graus, né? Pegando como ponto, como vértice, um lado da televisão, a gente vê que a gente tem um ângulo de 90 graus. Olha a estante e a forma, né? Até a forma como o menino está sentado. As costas dele bem, né, apoiada. Então, a gente vê que ele está formando um ângulo de 90 graus. Beleza? Tranquilinho? Deu para entender? E aí, quando eu venho para a classificação dos ângulos, eu tenho três tipos, aqueles três tipos que eu falei no início. Ah, professora, mas a senhora falou do meia volta. É isso que a gente vai entender um pouquinho agora, tá?
A senhora falou também do volta inteira, que a senhora não vai explicar muito aqui hoje, vai se deter apenas nesses 3. Mas aí vocês vão entender do que é que eu estou falando, tá? Quando a gente for para o valor do grau daquele ângulo, ok? E aí, vamos à primeira representação. O ângulo reto, ele possui exatamente 90 graus. Para ser um ângulo reto, ele precisa ter a medida de 90 graus. Então, essa abertura aqui precisa que seja a medida de 90 graus. Então, esse ângulo, vou chamar aqui de alfa. Ah, professora, o que é que a senhora está vindo com isso? Os ângulos, eles são sempre representados por letras gregas, tá? E aí, a mais utilizada é alfa, tá certo? E aí, aqui eu tenho quem? Exatamente 90 graus. Vamos para o próximo. Ângulo agudo. É quando sua medida é um número maior que 0 e menor que 90. Ô, professora, por que não só menor que 90? Eu aprendo muito só menor que 90. Já ouvi o professor falar menor que 90. Por que a senhora botou o 0? Por conta dessa referência de outros ângulos. Vão existir outras medidas que vão estar relacionadas, tá? E aí eu preciso ter a limitação. Então, maior que 0, menor que 90. Beleza? Então, aí eu tenho um ângulo agudo. Lembrando que, se passar de 90, ele deixa de ser agudo. Se eu puxar a parte que estaria aqui 0, ó, no reto, se a gente for observar, ele zera. É como se eu estivesse no ponto zerado. A partir do momento que ele passou do 0, ele já passa a ser agudo, tá? Então, se liga nisso. E aí, aqui, ângulo obtuso, quando sua medida é maior que 90 e menor que 180. Então, ó, se liga nisso. Ah, passou de 180, já vou ter outras representações de ângulo? Sim, tá? Por quê? Quando eu chego lá no 180, de 0 a 180, eu tenho lá o ângulo de meia volta, tá? E aí é por isso que vocês também conhecem o ângulo de meia nota, já ouviram falar, e aí eu vou falar bem rapidinho dele. Quando eu chego lá de 0 a 180, eu tenho o ângulo de meia volta. Lembra do transferidor, tá? Eu vou trazer aqui a próxima imagem, que a gente vai ver esse transferidor, e você vai ter ideia. Esse transferidor aí, que a gente trabalha, né, quando a gente quer calcular ângulos, né, nas aulas de geometria. E aí, esse transferidor, veja que ele vai aqui, ó, até 180. Esse ângulo é o ângulo de meia volta. Mas se eu completar a circunferência toda e vir aqui para o 0, professora, eu tenho um ângulo de 360 graus, que é o ângulo de volta inteira. Ok? Mas hoje, como eu falei, a gente vai se deter a esses 3. E tem outros que a gente vai descobrindo aí no caminhar das nossas aulas, beleza? Então, presta bem atenção aqui. Podemos medir esses ângulos com a ajuda de um transferidor, tá? Que é esse aqui. Instrumento que ajuda a visualizar as diferentes medidas do ângulo dentro de uma circunferência. Então, olha lá o ângulo agudo. Vejam cá, gente. Ele não pode passar, ele não pode ser... ele tem que ser maior do que 0 e menor do que quem? 90 graus. Beleza? Então, ó, zerou aqui, mas ele não passou de 90 e nem ficou no 90. Então, ele tem que chegar até próximo do 90, tá? E aí, ele continua sendo um ângulo agudo. O ângulo reto, olha ele aqui, ele tem que ter o que exatamente? 90 graus. Esse a senhora botou 45, pode ser 50? Pode. Pode ser 60? Pode. Pode ser 10? Pode ser 1? Pode. Tá certo? Ele só não pode zerar e ele só não pode passar do 90. Beleza? E aqui o obtuso, ele passa desse 90 graus. Então eu passo o quê? O que é que ocorre? Presta aí atenção na tela. Deixa eu mostrar ela bem ampliada para vocês prestarem bem atenção. Então o agudo, 45 graus, pode ter 50, 60, 70, ele só não pode passar do 90. Aqui, ângulo reto, 90 graus. Ah, professora, se eu traçar aqui do lado contrário da reta, eu vou ter outro ângulo? Opa, com certeza. Então aqui eu posso ter, ó, duas representações de 90 graus, né? E aqui, ó, passou do 90, 120 graus, 110 graus, a gente já é o ângulo obtuso. Deu para entender? Agora a gente pode ir para a classificação dos triângulos e compreender lá aquela explicação. Os triângulos são polígonos que possuem 3 lados, eles apresentam 3 ângulos internos, 3 ângulos externos e 3 vértices. Olha a palavrinha vértice, tá? Que a gente falou lá dos ângulos, ela vai também referência aqui para o triângulo.
Podemos classificar os triângulos de acordo com o tamanho de seus lados, podendo ser escalenos, isósceles ou equiláteros. Opa, professora, agora a senhora me pegou. Já vem com palavra nova aí. Mas vamos relacionar lá com o ângulo, tá? Eu vou classificar os triângulos de acordo com o tamanho dos seus lados. Se eu for relacionar os lados, eu tenho que relacionar se ele é escaleno, isósceles ou equilátero e também em relação a seus ângulos internos, que podem ser chamados de retângulo, acutângulo e obtusângulo. Se liga no nome e se liga lá no nome do ângulo, que vai ficar mais fácil você entender. Obra, retângulo eu posso associar a quem? Ao ângulo reto. Acutângulo eu vou associar a quem? Ao ângulo agudo. E obtusângulo eu vou associar a quem? Ao ângulo obtuso. Aí os lados a gente vai ver essa referência agora, porque depende da quantidade, da medida de cada lado, para eu identificar se ele é escaleno, isósceles ou equilátero. Mas aqui, ó, se eu fizer a relação com aquela ideia de ângulo, eu já mato rapidinho a questão. Beleza? Então presta bem atenção agora que a gente volta para o nosso problema. Vejamos quantos triângulos formam a estrutura ao lado. É possível separá-los de acordo com o tamanho de seus lados e seus ângulos? Sim. Vamos ver agora? Olha o que eu fiz, gente. Peguei todos os triângulos que têm as mesmas medidas de lado. 3 lados iguais. Se a gente observar aí, todos esses triângulozinhos têm os 3 lados iguais. Logo, se tem 3 lados iguais, vai lá para o nome equilátero. De igualdade, né? De equidade, aí eu venho para iguais. Látero, lados, tá? Então, equiláteros. Então, aí a gente tem o quê? 3 triângulos com os 3 lados iguais são chamados de equiláteros. Olha o nome. Se eu estou tratando dos lados de um triângulo, e aqui ele traz o quê? Ó? Láteros, equiláteros, lados iguais, ok? Faz a referência aí do nome ao que ele está querendo como identificação para o triângulo, tá? Então, 3 lados iguais, triângulo equilátero, ok? Tranquilinho? Segue aqui e preste atenção na tela. 2 lados iguais. Vocês perceberam lá que só tinha um triângulo com essa representação? 2 lados iguais e um lado diferente? Então, triângulos com 2 lados iguais eu vou chamar de isósceles. É o nome mais complicadinho de se dizer, mas como você entendeu o equilátero, os outros ficam mais práticos de você compreender. Então, triângulos que possuem 2 lados iguais são chamados de isósceles. Beleza? Não vai ter dificuldade, porque o triângulo só tem 3 lados. Qualquer triângulo só vai ter 3 lados, como a gente viu no início. Então, teve 2 iguais, isósceles, rapidinho. Ou seja, os triângulos que possuem 3 lados diferentes são chamados de escalenos. Beleza? Presta bem atenção nessa figura. Vejam que ele tem uma representação diferente, né? Cada lado tem uma medida diferente. Então, 3 lados iguais, equiláteros. 2 lados iguais, isósceles. 3 lados diferentes, escaleno. Beleza? Dúvidas? Tranquilinho. E aí a gente vai agora para a representação em relação ao ângulo. Lembra do que eu falei? Ângulos menores que 90 graus. No meu ângulo agudo, então, ângulos internos agudos. Então, quando eu tenho um triângulo em que, olhem a figura, tá? Olhem a figura e vejam que o equilátero, ele é um ângulo que? Acutângulo. Por que ele é acutângulo? Porque ele tem os ângulos internos agudos, os ângulos menores que 90 graus. Então, aqui, ó, os triângulos com todos os ângulos internos menores que 90 graus são chamados de acutângulo. Então, o acutângulo tem relação com quem? Com o ângulo agudo, né? O ângulo interno tem que ser agudo. E relacionando lá com os lados do triângulo, é o meu triângulo equilátero. Beleza? E aí, a gente tem um ângulo maior que 90 graus, é um ângulo obtuso. Lembra lá que eu falei que o ângulo obtuso vai passar dos 90 graus? Né? 110, 101, 102, 110, 120. Olha a representação desse ângulo. Triângulos com um ângulo interno maior que 90 graus
são chamados de obtusângulo, tá? Então, qual é a relação que eu vou fazer? É aquele lá, o isósceles que eu falei que tem dois lados iguais, né? A relação do isósceles e, lembra do nome, ângulo obtuso, eu vou ter quem? Um triângulo, né? Que eu vou chamar de obtusângulo. A mesma relação. Lembra dos nomes, tá? Relaciona com o ângulo. Então, eu tenho um ângulo interno maior que 90, que é o meu ângulo obtuso, eu vou ter um triângulo obtusângulo. Beleza? E aí, a gente vai para o ângulo reto. Aí, você vai dizer assim, ô professora, a senhora mostrou que o ângulo reto eu já estou vendo aí na figura que está diferente. Preste atenção, professora. A senhora mostrou que o lado tem que ser, retinho mesmo, né? Como a senhora mostrou no cubo. Por que esse aqui está com uma representação de 90 graus e ele não está me mostrando que é reto? Se eu virar o lado dele, ele vira. Tá? É o mesmo triângulo, gente, só que ele está, ó. Vejam que esse lado aqui, tá vendo esse lado aqui? É esse aqui, ó. Presta atenção em mim. Esse aqui é esse ângulo aqui. Se eu virar ele, ele torna um triângulo retângulo, tá? Então, só mudou a posição do triângulo. Então, triângulos com um ângulo interno igual a 90 graus, um só, são chamados de retângulo. Teve 90 graus, um único ângulo, ele é retângulo. Por quê? Ele vai relacionar o ângulo reto. Beleza? Tranquilo? Deu para compreender? Então, hoje a gente aprendeu classificação dos triângulos pelas medidas de seus lados. Então, todos os lados iguais, eu tenho um triângulo equilátero. Dois lados iguais, eu tenho triângulo isósceles. 3 lados diferentes, triângulo escaleno. Se liguem, os triângulos possuem 3 vértices, 3 lados e 3 ângulos internos e externos, tá? Beleza? Se liga aí nessa dica. E aprendemos também em relação aos ângulos internos. Todos os ângulos internos menores que 90 graus é um triângulo acutângulo. Um ângulo interno maior que 90 graus é um triângulo obtusângulo. E um ângulo interno igual a 90 graus, triângulo retângulo. Então, para classificarmos os triângulos, basta prestarmos atenção nas medidas de seus lados e de seus ângulos internos. Fica essa dica, as minhas referências, né, do que a gente trabalhou, e eu só tenho a agradecer, porque foi um momento muito gratificante e eu espero vocês na próxima aula. Tchau, gente!